tema, aliás, glória a Deus, como esse, aliás, a gente está falando de transbordar, aleluia, glória a Deus, transbordar, aleluia, é mais do que ser cheio, é ser abundante. Quem quer ser abundante na unção de Deus, diga glória a Deus. Aleluia, é pedir algo, aleluia, para Deus, aleluia, glória a Deus, ousado, aleluia, glória a Deus, Senhor, eu quero transbordar na tua unção, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, ela vai dizer que as bênçãos do Senhor, aleluia, ela é derramada sobre a nossa vida, aleluia, de uma forma transbordante, de uma forma abundante, aleluia, sacudida, aleluia, sem medida, aleluia, as bênçãos de Deus, aleluia, mas aqui nós estamos falando de, aleluia, ser transbordados da unção do Senhor, e eu quero dizer para a igreja que aquele que é o dono da unção, ele está aqui no nosso meio. Quem crê, ele pode levantar a mão e glorificar o nome desse Deus maravilhoso que está nesse lugar. Aleluia, transbordando da unção de Deus, aleluia, glória a Deus, é algo, aleluia, que nós estamos aqui nessa noite, nesta campanha, e aleluia, estamos pedindo ao Senhor, aleluia, glória a Jesus, falar de unção, falar de capacitação, aleluia, falar de unção, aliás, é ser chamado, preparado, ungido para uma grande obra, aleluia, mas a unção de Deus não é para qualquer pessoa, aleluia, glória a Deus, a Bíblia vai dizer, aliás, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Falar de unção é falar de escolhido. Aleluia, glória a Deus, chamado eu tenho, chamado você tem, o chamado está aí todo dia. Aleluia, Deus tem chamado a muitas pessoas, aleluia, mas tem escolhido alguns, e eu quero perguntar, quem quer ser escolhido por Deus? Quem quer ser escolhido, separado por Deus para uma grande obra? Aleluia, glória a Deus. Nós lemos a palavra de Deus aqui hoje, e a palavra de Deus fala de um jovem, de um homem por nome de Eliseu, aleluia, que é conhecido por muitos como aquele que foi o sucessor de Elias, aleluia, no livro de 1 Reis, capítulo 19, aleluia, no versículo 19, a Bíblia vai dizer assim, olha, partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Aleluia, aqui fala do encontro de Elias com Eliseu. Aleluia, Eliseu estava trabalhando com 12 juntas de boi. Aleluia, Eliseu estava num trabalho pesado. Aleluia, e quando Elias passou, ele sentiu o toque do Senhor. Aliás, ao olhar para Eliseu, um homem que tinha algumas características que é fundamental em alguém que quer ser ungido por Deus. Eu pergunto mais uma vez, quem quer ser ungido por Deus aqui hoje? Aliás, a primeira coisa que o Senhor está dizendo para mim e para você, para ser ungido por Deus, aleluia, tem que apresentar algumas características específicas para que o Senhor venha olhar para ti, para que o Senhor venha te escolher no meio de milhares. Aleluia, e a primeira característica que Deus procura em alguém para ser ungido, essa característica, ela não é nada mais do que a humildade, porque Deus chama pessoas mansas, humildes de coração, porque quem é humilde está, ele é sujeito aliás, à autoridade de Deus, está sujeito à autoridade que Deus constitui, está sujeito, aliás, a obedecer a voz do Senhor. Aleluia, Deus jamais vai chamar alguém exaltado por si mesmo, porque esta pessoa vai se vangloriar daquilo que Deus faz. E tem uma coisa que Deus, ele não dá para ninguém, aliás, Deus, ele não divide com ninguém. Aliás, e o que é isso, pastor? Aliás, a unção de Deus, aliás, que Deus entrega ao homem, aliás, glória a Deus, que ele compartilha com o homem, não é para a glória do homem, porque a glória Deus não divide. Aliás, quanto mais Deus usa alguém, é para que o nome dele seja glorificado, é para que o nome dele seja exaltado. Aleluia.
Quem quer ser chamado por Deus, diga glória a Deus. Quando Elias olha para Eliseu, Eliseu está trabalhando, aliás, e trabalhando duro, aliás, glória a Deus, e ele faz um ato simbólico, ele lança sobre Eliseu a sua capa, aliás, glória a Deus, a capa aqui, eu quero trazer como responsabilidade, como a simbologia da unção que havia na vida de Elias. Elias está chamando a Eliseu para uma grande obra, mas o olhar não era de Elias. Aliás, o chamado ali era na vida de Elias, aliás, para passar para a vida de Eliseu, já era um chamado de Deus. Quantos têm chamados? Aliás, quantos foram chamados pelo Senhor? Aliás, quantos foram, aliás, chamados para Deus, aliás, para uma grande obra, mas quando começou a caminhada, aliás, esta pessoa começou a ter outras prioridades, aliás, a exaltação tomou conta, aliás, glória a Deus, aliás, começou a querer tomar a glória que é de Deus, porque Deus começou a usar na palavra, porque Deus começou a usar na revelação, aliás, e essas pessoas não se sustentam diante de Deus, porque a primeira característica que Deus chama é de alguém que seja humilde, aliás, alguém que seja zeloso e alguém que seja de boas obras. A Bíblia diz no livro de Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 20, aliás, diz a palavra de Deus, que Eliseu olha para Elias e diz assim: deixa-me beijar meu pai, a minha mãe, e então te seguirei. Aliás, e disse Elias: vai e volta, porque aliás, o que eu tenho te feito. Voltou, pois, atrás dele, tomou uma junta de boi e os matou, e os emparelhou nos bois e cozeu as carnes e deu ao povo e comeram, e então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aliás, um homem que estava tão atarefado com o trabalho, aliás, um homem que era preocupado com a sua família, com a sua casa, como convém que seja, mas quando ele recebeu o chamado do Senhor, ele se dispôs a servir, quem está entendendo, diga glória a Deus. Aliás, é engraçado que quando o homem honra alguém, ele coloca em altos patamares para ser servido, e o Evangelho de Cristo é diferente. Quando Deus unge alguém, Deus está o capacitando para servir. Quem quer ser capacitado por Deus para servir, Deus está o capacitando, aliás, glória a Deus, aliás, para enviar a um chamado. Aliás, e tem muita gente aqui que ouve o chamado, mas ainda não recebeu a unção. Aliás, e a primeira característica que Deus quer encontrar a você, aliás, em você é a humildade. Quem quer ter, aliás, ser humilde diante de Deus para ser ungido, aliás, ser ungido por Deus exige que nós sejamos humildes diante do Senhor Jesus. A segunda coisa que Deus ele procura em alguém para ungir é alguém que tenha disposição para servir. Aleluia. Eliseu estava muito atarefado. Eliseu tinha 12 juntas de bois para olhar. Eliseu tinha um pai para cuidar. Mas quando ele ouviu o chamado, ele olha para Elias e diz: eu vou despedir da minha família. Aliás, eu vou, aliás, cozer esses bois. Eu vou oferecer às pessoas. Aliás, aqui ele estava abrindo mão daquilo que prendia o seu tempo. Ele estava abrindo mão daquilo que era material e dizendo para Elias: mesmo cheio de tarefas, eu entendo que eu recebi um chamado maior e não tem nada mais prioritário na minha vida a partir deste momento de que ouvi esse chamado de Deus na minha vida. Tem muita gente que quer ser ungido por Deus, mas não tem, aliás, não tem disposição. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem muita gente que quer ser ungido por Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, é 3 coisas e eu já falei isso aqui. Aleluia, glória a Deus, é o chamado, a capacitação e a disposição. Aleluia, tem muita gente que tem chamado, aleluia, mas não é ungido, aleluia, não é capacitado, porque não abre mão de algumas coisas que tem que abrir. Aleluia, não abre mão de algumas prioridades materiais, não abre mão de algumas prioridades terrenas. Aliás, o reino de Deus para ele fica em segundo plano e quer ser usado por Deus. Quer ver? Aliás, eu quero ser usado na palavra, mas eu não tenho disposição para ler a palavra do
Senhor, eu quero ser usado nos dons do Senhor, mas eu não tenho tempo para orar, porque aliás o meu tempo é tomado por coisas materiais, é tomado por coisas terrenas, aliás, mas eu quero ser ungido. Aliás, esta pessoa não vai ser ungida por Deus, mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas humildes e tem pessoas dispostas. Quem está disposto, aliás, disposição para ser capacitado por Deus, você tem que ter entrega, você tem que estar disposto a servir, e o Senhor está dizendo: eu quero transbordar da unção. Quem quer receber essa unção? Eu quero transbordar da unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Tem que ter o Evangelho como prioridade, meu irmão. Aleluia. Não tem como ser ungido por Deus levando a obra de Deus em segundo plano. Aliás, pastor, hoje não é um culto doutrinário. Aliás, irmãos, deixa eu te dizer, nós estamos falando de unção, e falar de unção, aliás, muita gente olha como é lindo ser usado, como é lindo orar e Deus curar, como é lindo, aliás, abrir a boca e Deus falar, como é maravilhoso, mas por trás daquilo que aparece em público, aliás, em que Deus se revela, aliás, tem que ter uma vida de entrega, aliás, tem que ter uma vida, aliás, em que se dobra diante do Senhor, aliás, mas Deus não veio aqui para dizer que você não é capaz, pelo contrário, o Senhor veio aqui para dizer que se você se entregar verdadeiramente, Ele pode transbordar o óleo da unção. Quem quer esse óleo, Ele pode te encher de autoridade, de capacitação, para que você venha fazer uma grande obra. Aleluia. Quem tem desejo de ser usado por Deus? Quem tem desejo? Chamado, disposição, capacitação, porque muita gente não é, aliás, glória a Deus, ungido por Deus, porque, aliás, glória a Deus, não tem, aliás, a capacitação de Deus, porque não abre mão, irmão, de muita coisa, aliás, glória a Deus, não está disposto a servir, não está disposto a ser submisso. O reino de Deus, aliás, é ao contrário. Aliás, glória a Deus, Paulo, ele entendia isso muito bem. Aliás, Paulo, ele olhava, aliás, para um lado, para o outro, aliás, glória a Deus, e ele olhava, aliás, e ele vai dizer, aliás, sobre o preço da unção de Deus. Paulo vai dizer: olha, eu fui elevado por Deus em uma visão até o sétimo céu. Deus me mostrou coisas maravilhosas, Deus me mostrou coisas tremendas. Aleluia, glória a Deus. Olha o chamado de Paulo. Deus encontrou em Paulo algumas características que são importantíssimas para o Evangelho de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É Deus que capacita, mas tem algumas características que vêm de nós. Aliás, glória a Deus. É Deus que capacita, mas Ele não capacita preguiçosos, Ele procura corajosos. Aliás, glória a Deus, aliás, é Ele que capacita, mas Ele capacita quem esteja disposto, aliás, a se entregar. E Ele achou essas características em Paulo. Aliás, glória a Deus, Ele achou essas características dele. Aliás, glória a Deus, e aquela mesma autoridade que ele usava, aliás, para defender, aliás, glória a Deus, aliás, o Alcorão, as leis de Moisés, aliás, o nome de Deus, entregava Jesus como uma seita. Deus transforma, Deus chama, Ele se dispõe, Deus capacita, aliás, glória a Deus, e com a mesma autoridade, o Senhor derrama sobre ele a capacitação do Espírito Santo, e ele com o mesmo fervor, aliás, com a mesma força de trabalho, ele agora começa a defender o Evangelho de Cristo, ele começa a pregar com autoridade, ele começa a se doar com autoridade, e Deus quer usar você também. Quem quer ser usado por Deus? Deus quer transbordar sobre a sua vida essa mesma unção. Por que Deus não unge a minhas orgulhosos, soberbos? Paulo aqui ele vai dizer: Deus me deu visões maravilhosas, dons tremendos, me elevou ao sétimo céu, me mostrou coisas tremendas, mas toda vez que eu queria me orgulhar disso, toda vez que eu achava que eu era alguma coisa, o próprio Deus permitia que o adversário da minha alma, aliás, me estapeasse o meu rosto, aliás, para que eu reconhecesse que eu não era nada diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paulo dizendo: aleluia, foi-me colocado em mim um espinho na minha carne.
e toda vez que eu achava que era alguma coisa, aliás, eu era, aliás, glória a Deus, esbofeteado por Satanás, pelo inimigo, aliás, que mostrava as minhas fraquezas, e por muitas vezes eu pedi ao Senhor que me tirasse esse espinho da minha carne, mas o Senhor me respondeu e me disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Aliás, quem está entendendo a palavra de Deus, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Isso era para que ele não se orgulhasse, era para que ele reconhecesse que a glória era de Deus e não dele. Aliás, e Paulo andava assim, e ele fala muitas coisas, que ele chegava a dizer, aliás, quando eu achava que eu estava forte, eu estava fraco, mas quando eu me sentia fraco, eu estava forte. Isso é dependência. Alguém que sabe que é dependente, alguém que sabe que é ungido, mas que a glória não é dele, é de Deus, a obra não é dele, é de Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus busca, para que transborde a unção sobre a vida do homem. Eliseu largou tudo, irmãos, e foi servir. Já estou terminando. Ele largou tudo, aleluia, glória a Deus, e foi servir. Geazi também largou tudo e foi para a escola dos profetas e foi servir. A diferença de dois servos, Eliseu e de Geazi, aleluia, glória a Deus, ambos tinham disposição, aleluia, ambos estavam se capacitando, aleluia, glória a Deus. Mas Eliseu não tinha um olhar altivo e soberbo, aliás, para as coisas materiais e terrenas. Antes ele abre mão dessas coisas, aleluia, e começa a seguir. E Eliseu tinha uma preocupação, aleluia. Eu quero dizer para a igreja, para que você que quer ser um chamado por Deus e ter essa unção, você também tenha essa preocupação. Aliás, glória a Deus, Deus revela aos seus servos, porque Deus não faz nada antes de avisar os seus servos de alguma forma. Aliás, que vai tomar Eliseu, que aliás Elias, que vai arrebatá-lo. Aliás, Eliseu já estava pronto para continuar a obra. Eliseu já estava pronto para seguir o chamado de Elias. Aleluia, glória a Deus. E Eliseu fica sabendo disso. Eliseu larga tudo e começa a seguir Elias. Elias diz: Eliseu, fica aqui que eu vou lá em Betânia, fica aqui que eu vou para ali, aliás, outra cidade. Eliseu olha para Elias e diz: meu servo, aliás, glória a Deus, vive o Senhor teu Deus, aliás, vive o Senhor nosso Deus, que aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que tu, aliás, tu pisares, eu irei também. Porque Eliseu sabia, a qualquer momento Deus iria arrebatar Elias, e Eliseu não queria perder esse momento. A certo ponto de Elias parar, olhar para Eliseu e dizer: meu filho, o que você quer? Aonde eu vou você vai, o que eu faço você vai atrás. Aliás, o que você quer? Aliás, e aí Eliseu mostra o que tinha dentro do coração. Aliás, quem está entendendo a palavra do Senhor, diga glória a Deus. Ele mostra o que tinha dentro do coração. Geazi a mesma coisa, era aluno, aliás, de Eliseu, aliás, e também teve a oportunidade de mostrar o que tinha dentro do coração. Aliás, todos os dias Deus está nos dando a oportunidade de mostrar aquilo que tem dentro do nosso coração. E se eu desejo ser usado por Deus, eu tenho que ter a palavra de Deus gravada, guardada no meu coração. Eu tenho que ter os mandamentos do Senhor como prioridade na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eliseu olha para Elias, aleluia, e diz assim: o que é que tu queres? Aliás, Elias dizendo: para que tu queres, rapaz? Onde eu vou, tu vai, eu vou aqui, você vai, eu vou ali, você vai. Aliás, no versículo que nós lemos, aliás, Elias olha para ele e diz: o que tu queres? Aliás, e Eliseu olha para ele e diz: meu servo, aliás, ó meu Senhor, eu quero a porção dobrada do Espírito que há sobre ti, sobre a minha vida. Eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a minha vida. Aleluia, quem quer a porção dobrada, diga glória a Deus.
Isso me chama a atenção demais. Sabe por quê? Aliás, Eliseu acompanhou Elias. Eliseu acompanhou as perseguições que Elias sofreu. Eliseu acompanhou Elias fugindo em muitos momentos. Eliseu acompanhou a dor de Elias. Eliseu acompanhou como era pesado o ministério. Aliás, mas Eliseu tinha um chamado tão grande, uma disposição tão grande, aliás, que ele não olhava para, aliás, glória a Deus, as perseguições, ele não olhava para as calúnias, ele não olhava, aliás, para as coisas vãs que rodeavam Elias, ele olhava para o sobrenatural. Aliás, eu quero a unção desse homem, o homem que ora e o fogo desce do céu. Eu quero a unção desse homem que ora e Deus faz milagre, homem que tem intimidade. Essa é uma coisa que nós precisamos ter para transbordar a unção de Deus, porque a unção tem um preço, e esse preço, aliás, que preço é esse, pastor? Aliás, glória a Deus, ser ungido por Deus é ser colocado à frente de uma grande obra, e todos que são colocados à frente de uma grande obra tem que estar preparado para a perseguição, tem que estar preparado para as pedradas, tem que estar preparado para as calúnias, tem que estar preparado para a dificuldade. Ah, pastora, eu não vou não, eu quero ficar no meu canto, no banco, batendo palma e dando glória a Deus. A escolha é sua. Mas com Jesus tinha 5.000, aliás 10.000 que iam ouvir Jesus pregar, interessado naquilo que Jesus tinha para oferecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Com Jesus tinha 70 que Deus envia de 2 em 2. Com Jesus tinha 12 que Deus escolheu, aliás, que ele escolheu a dedo. Com Jesus tinha 3 que eram amigos íntimos. Aliás, e os maiores milagres de Jesus, você olha, está lá Pedro, Tiago e João. Aliás, os outros discípulos não viram a transfiguração, eles viram. Os outros discípulos não viram a rede transbordar e quase abaixar o barco, mas eles viram. Os outros discípulos não viram a filha de Jairo ressuscitar, mas eles viram. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Aliás, entrega. Você escolhe aonde você vai ficar, você escolhe qual é o grau de intimidade que você vai ter com o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A escolha está nas tuas mãos. Aliás, e tinha outro, aleluia, glória a Deus, que Jesus ia falar. Aliás, ele deitava nos ombros de Jesus, nos peitos de Jesus, aleluia, glória a Deus, e aliás, ali ele ouvia Jesus falar. Era conhecido como o discípulo mais amado, o nome dele João, aliás, aquele que estava no pé da cruz, olhando, aleluia, glória a Deus, aquele que não conheceu a morte, aleluia, glória a Deus, por martírio, mas Deus deu a ele a revelação do Apocalipse. Aleluia, aqueles que estão com o coração diante de Deus e dispostos a ser usados por Deus. Aliás, ele tem que ter um coração entregue para o Senhor. E Deus quer te usar. Quem quer ser usado? Deus quer te capacitar, meu irmão. Eliseu olha e diz: eu quero a porção dourada. Aleluia. Quem quer a porção dourada aí, levanta a sua mão. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero a porção dobrada. Eu quero a porção dobrada, Senhor. Eu quero a porção dobrada. Fala com ele: eu quero a porção dobrada na minha vida. Eu quero transbordar a unção do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus está à procura de pessoas que queiram, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas é querer não só por palavras. Quando Eliseu diz: eu quero a porção dobrada. Ah, tu queres? Elias olha para ele e diz assim: dura coisa tu me pediste. Aleluia. Dura coisa tu me pediste, rapaz. Aleluia, tu sabe o peso da responsabilidade de entregar essa unção. Quantos aí, ó Senhor, me usa na revelação, me usa na palavra. Aleluia, mas soberano do amor, né? Aleluia, glória a Deus, se acha, aliás, meus nomes nos cartazes pregando por aí, acha, aliás, glória a Deus, que é um mar de rosa e fica buscando isso, e na primeira luta ele volta para trás, porque a unção de Deus é um preço a pagar. Aleluia, a unção de Deus há um preço. Aleluia, glória a Deus, para ser pago. Aleluia, glória a Deus. E que preço é esse? Entrega, chamado, disposição, capacitação, disponibilidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, não é procurar ser aplaudido,
comigo nesse barco, Deus está comigo nessa caminhada. É isso que Deus está chamando pessoas aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Elias olha para ele e diz assim: ó, rapaz, me pedi, segura a coisa. Sabe aquela capa que eu assinei para você te chamando? Aleluia. O Senhor vai me levar do céu. Se tu vires o Senhor me levar da terra aos céus, se tu me vires, você vai receber essa porção dobrada. Aleluia. Atentos ao chamado de Cristo. Atentos. Aleluia. Aquilo que Deus tem para fazer. A partir daquele momento, Eliseu não largou Elias para nada. Aleluia, glória a Deus. Ele tinha lutado até ali para receber a unção. Ele queria essa unção. Ele tinha largado tudo para ter essa unção. E de repente Elias é tomado da terra ao céu. E Eliseu olha e vê o Elias sendo arrebatado. Um grau de intimidade tão grande que foi tomado para o céu. De repente cai a capa de Elias. Aliás, Eliseu pega, coloca nos ombros. Aliás, e começa a caminhar. Agora Eliseu tinha uma certeza: eu tenho uma porção dobrada sobre a minha vida, e não importa o preço que eu tenha que pagar, o mais importante é a unção de Deus na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Já estou terminando o horário, já não nos permite. Quando ele veio com Elias, atravessou o Rio Jordão, ele viu o Jordão se abrir. Agora ele está sozinho, tem mais seu instrutor. Uma das primeiras coisas que ele faz é chegar em frente ao Rio Jordão. Aliás, como um teste, pega a capa de Elias e toca no rio. O rio se abre. Sabe o que eu fico imaginando? É Eliseu nesse momento, é eu recebi mesmo. A unção na vida de Elias, a unção de Deus veio para a minha vida. Eu estou preparado para esse chamado e eu vou continuar essa obra. Aleluia, ele teve alegria em ter a unção de Deus, aleluia. Por mais que tenha luta, por mais que tenha dificuldade, irmão, é um grande privilégio ter a unção de Deus sobre a nossa vida. E o Senhor está dizendo: zele por essa unção, você que já recebeu, zele por essa presença, zele pelo Espírito Santo, porque não tem nada mais glorioso do que essa presença divina sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. Não tem nada mais magnífico do que ter a presença de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não temos a transbordando no óleo da unção. Aleluia. Você quer mesmo? Quem quer? Você está disposto? Está disposto? Aleluia. Aleluia, glória a Deus, está disposto a se entregar. Aleluia, a humildade. Aleluia, glória a Deus, a entrega diante de Cristo e entender que quanto mais Deus te usa, mais o nome dele tem que ser glorificado. Quanto mais Deus te usa, mais você tem que engrandecer e louvar o nome de Cristo, porque tem um perigo de quem é usado, é tentar se ensoberbecer, se orgulhar. Aleluia, quando ele acha que é o tal, aleluia, glória a Deus, aí é o perigo grande de perder a unção. E mais difícil do que ter um ser ungido por Deus é reconquistar essa unção de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, quando o Espírito Santo vai embora, meu irmão, aleluia, abre um vazio tremendo na vida do homem. Aleluia, e qual é a presença da unção de Deus na vida do homem? Ela é manifesta quando o homem tem o Espírito de Deus no seu coração. O Espírito Santo é quem governa a sua vida. Aleluia, quem aqui é governado pelo Espírito Santo, é capacitado pelo Espírito Santo, então esteja disponível diante de Deus. Para terminar, Geazi teve a mesma escolha, estava na mesma escola que Eliseu participou. Vem Naamã, tem um profeta em Israel. Não dá para entrar na palavra, aliás, nesses detalhes por causa do tempo, mas depois medita como Eliseu foi usado tremendamente. Até depois de morto, existia a unção de Deus nos ossos de Eliseu. Nos ossos de Eliseu.
aleluia, Eliseu morreu avançado de idade, doente, enfermo, aleluia, glória a Deus, mas era cheio da unção de Deus até os ossos, porque a unção de Deus é algo sobrenatural. Muitas vezes o crente que é cheio da unção de Deus, ele ora e Deus cura os outros, e ele está enfermo, ele ora e Deus faz na vida dos outros, e a sua casa está passando por enfermidade, ele ora e Deus cura o canceroso, e ele está com câncer. Assim a unção de Deus, você não explica, mas quem tem sabe que é algo tremendo e extraordinário, e ele guarda para não perder essa unção de Deus. Aleluia. Geazi teve a mesma oportunidade. Aleluia. Vem Naamã, procura o profeta. Naamã já veio, porque eu quero o profeta de Israel. Tem profeta em Israel. Elias olha aquela situação de Israel. Eliseu olha aquela situação. Aleluia. Perante um rei, ele podia se preparar, vestir a melhor roupa. O profeta sou eu, estou aqui. Vou orar e Deus vai te curar agora. Não, ele era calçado com o sapato da humildade. Aliás, ele tinha aprendido e era por isso que ele tinha sido ungido por Deus. Ele chama, diz, manda aliás falar com ele para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E ele vai ser curado da lepra. O orgulho de Naamã foi tão grande que ele não quis ouvir, queria ir embora, mas tinha um servo lá que diz, não, você se te pedisse outra coisa mais difícil que eu faria, vai lá e mergulha no rio e será curado. E ele mergulha 7 vezes, e nós conhecemos, e ele é curado pelo poder da palavra liberada pelo profeta de Deus, pelo homem de Deus, que não quis engrandecimento, mas sabia que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Vamos dar presente. O homem me curou, pega os presentes, vamos levar para ele. Eliseu aqui, não, Senhor, quero nada teu, rapaz. Em outras palavras, o que foi feito na sua vida não foi eu que fiz, mas foi o meu Deus. Aliás, glória a Deus, pode levar. Aliás, aí está Geazi com a mesma oportunidade. Aliás, ele olha para Eliseu, aliás, meu Deus, meu Senhor, está desperdiçando tanto ouro, tanta prata. Assim que o Naamã vai embora, Geazi vai correndo, estava na mesma escola de profeta, encontra com Naamã e fala uma mentira. Meu Senhor mandou pegar, aliás, algumas ofertas aqui que o Senhor deu, alguns presentes, e volta como se nada tivesse acontecido. Ali ele revela o seu coração e revela para o Deus que, por mais que ele tivesse sido chamado igual Eliseu, estava na mesma escola de Elias, na mesma escola de Eliseu, o seu coração estava voltado para as coisas terrenas e não estava preparado para a grande obra que o Senhor tinha para fazer na vida deles. É aí que morrem muitos profetas, é aí que morrem muitos chamados. Aliás, é quando dá ouvido ao coração terreno e material e perde a unção do Senhor, e ele volta. Mas quando ele volta para Eliseu, o Senhor já tinha revelado para ele, porque ele era cheio da unção de Deus. E Geazi, naquele momento, em Deus que recebeu a unção, ele recebeu a lepra no seu corpo, o preço da sua ganância. Aliás, porque não estava preparado para o chamado, porque o chamado lhe colocou, aliás, ele em posições que ele poderia ter alguns privilégios de homem, e ele abriu e cresceu mais os olhos para privilégios de homem do que para o chamado de Deus, e ele não passou através do teste do Senhor. Mas aqui tem homens e mulheres que você está com seu coração entregue, quem está, que você está pronto. A minha glória a Deus, o Senhor está dizendo, persevera, que ele vai derramar sobre a sua vida a unção do Senhor. Persevera, aleluia. Quem quer receber essa unção, levanta a sua mão, coloca de pé, o horário já não espera mais. Aliás, fica de pé em nome de Jesus, transbordando da unção de Deus. Que bonito, eu quero transbordar da unção de Deus. Entenda que há um caminho para isso, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, há pedras a pisar, aleluia, glória a Deus, há entregas a fazer, há renúncias a fazer, ao chamado, a capacitação, mas é necessário ter a disposição para que você venha ser chamado, usado e capacitado por Deus. Aí Deus vai ter, aliás, transbordado a unção sobre a sua vida. Aleluia, levanta a mão para o céu, vamos orar e pedir a Deus esta unção. Quem pode orar? Comece dando glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, meu irmão, vamos orar, abra a sua boca, diga glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, nós estamos numa campanha, meu Deus, sobre, ó Deus, transbordar da unção do Senhor. Meu Deus querido, meu Deus amado,
precisando. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha capacitar a tua igreja, meu Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha levantar escolhidos, assim como o Senhor levantou Eliseu, assim como o Senhor levantou Elias. Oh meu Deus, que aqui venha ter pessoas dispostas, ó Pai querido, a buscar ao Senhor, ó Pai, a entregar para o Senhor, a ser humilde diante de Ti, para ser usado pelo Senhor, preparado para uma grande obra, preparado para um grande